Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui dentre os nossos temas dos mais diversos que são trabalhados no nosso dia a dia, tratando de algo muito especial e que vem sendo muito discutido no nosso dia a dia, nas redes sociais, que é a tributação da atividade médica. Estamos aqui com o Dr. João Domingos, que é um especialista na área tributária, professor e que cuida desse assunto há longos anos. Domingos, prazer ter aqui conosco, batendo um papo sobre esse assunto, né, onde nós somos chamados diariamente para discutir. Sabemos que a tributação no Brasil é complexa, nós temos várias especificidades dentro de um mesmo segmento. E aí eu acho que para a gente poder começar esse bate-papo aqui, você falasse um pouquinho sobre a tributação da atividade da saúde, da atividade médica no Brasil. Ô Rodrigo, em primeiro lugar agradeço aí o convite, mais um prazer estar aqui debatendo um tema contigo, um tema que aflige aí grande parte dos nossos clientes, né? Muitos têm dúvida, muitos não sabem como operar, o que é mais barato, o que é mais caro. Muita gente pega algumas matérias na internet, às vezes recortadas pela metade, sem entender. Mas vamos lá, quando a gente fala de tributação na atividade médica, né, o direito ele é um fenômeno que engloba várias áreas, né? Então, para eu pensar na tributação da atividade médica, escolher o melhor regime, eu tenho que primeiro saber qual é o regime societário que eu vou trabalhar. Eu vou ser uma sociedade simples, eu vou ser uma sociedade empresária, eu vou fazer parte de uma cooperativa, eu vou ser cooperado, não vou ser cooperado. Então, as primeiras condicionantes que a gente tem para definir o que eu vou fazer seriam essas questões. O modelo da operação. Exatamente. Para quem que eu vou prestar o serviço? Que tipo de serviço eu vou prestar? Eu vou me restringir à atividade simples consultas? Eu vou ter uma atividade um pouquinho mais complexa? Aí sim a gente vai partir para uma análise tributária. E eu falo até para você, falou que eu sou professor, né? A gente está brigando aí com direito há muito tempo, né? E tentando ensinar a questão da tributação. Mas eu falo para os meus alunos que o primeiro planejamento tributário que a gente tem que fazer na nossa vida, quando a gente atinge atividade profissional, é saber, primeiro, vou trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Ponto. Né? Porque tem diferenças... Esse é o primeiro ponto. Isso, gritantes de tributação. Ah, vou preencher o livro caixa, é mais fácil. Meu caro, às vezes você está pagando mais tributo. E depois que você faz essa definição, se você optar pela pessoa jurídica, e temos argumentos bastante relevantes para dizer que é melhor, né? Ou no mínimo tem que ver, você vai escolher entre os regimes de tributação. E basicamente eu tenho 3, que é o simples, o lucro presumido e o lucro real. Então eu tenho que fazer conta, verificar minha atividade, verificar qual a organização societária, para daí sim eu escolher o regime mais correto. Perfeito. Eu acho que você falou da pessoa física, eu acho que um ponto importantíssimo, né? Nem sempre também a pessoa jurídica tem uma carga menor que da pessoa física. Então, essa análise comparativa, ela tem que ser feita caso a caso. Muitas vezes para um profissional, nós estamos diante de uma realidade e para outro, outra. Né? Então, para quem está atuando como pessoa física, nós temos a tabela progressiva e temos que pensar nas contribuições previdenciárias obrigatoriamente. Né? E tem um dado importante, recentemente, todas as pessoas físicas que atuam dentro da área da saúde precisam preencher o livro caixa dentro do sistema da Receita Federal. Isso é algo que também deve ser observado. E a partir desse ano, de 2025, todos os recibos emitidos por pessoas físicas também dentro do sistema da Receita Federal. Então esse é um ponto importantíssimo. Agora, entrando dentro da atividade médica, eu acredito que a maioria, grande parte daqueles que atuam dentro da atividade médica acabam ficando entre o simples e o lucro presumido. Então, o primeiro ponto, optar pelo simples ou lucro presumido. Quais os pontos que você destacaria que seriam de uma atenção máxima no ato de escolha? Rodrigo, essa pergunta é excelente, né? Todos têm uma ideia, o simples. Simples é mais barato. Não necessariamente o simples é mais barato. Quando a gente fala de atividade médica,
a gente precisa considerar que existe uma questão no Simples, é que eu atingi um determinado quociente, um fator que tem relação com a quantidade de funcionários que eu tenho. Isso implica o quê? Dependendo da quantidade de funcionários que eu tenho, eu vou cair no anexo 3, que a tributação começa em torno de 6%. Dependendo da quantidade de funcionários que eu tenho e a relação que eu tenho com a minha receita, eu vou cair no anexo 5, que a tributação começa em 15%. Para simplificar, né? No anexo 3, se eu faturei lá R$100, eu vou pagar R$6 de tributo. No anexo 5, se eu faturei R$100, eu vou pagar 15 de tributo. Só que essa é a primeira faixa da tabela. Ela vai subindo e vai chegando até mais de 30%. A outra opção que a gente tem, Rodrigo, e que para as clínicas médicas, para as sociedades médicas, não grandes hospitais ou grandes clínicas, é o lucro presumido, né? A primeira limitação que a gente tem é o valor, que é até R$78 milhões ano, né? E o lucro presumido diz parte daquilo que eu vou tributar, daquilo que eu recebo, é oferecido à tributação. Isso dá uma carga tributária média, né, de tributos federais de 11,33%. Então vamos lá, eu faturei 100, eu vou pagar quanto? 11,33% de tributos federais, mais o ISS, que é devido aos municípios. Perfeito. Então, aí num resumo, ter um adicional também do imposto sobre a renda. Sim. Se eu tiver aí um lucro presumido, não é faturamento, um lucro presumido acima de 60 mil no semestre e 20 mil no mês, fazendo uma conta rápida, né? E aí dentro do lucro presumido, aí é que mora o detalhe. Dentro do lucro presumido, nós temos diferentes alíquotas, diferentes tratamentos de acordo com a atividade. Aí é aquele ponto que o Domingos chamou a atenção no início da sua fala. Dentro do ramo de saúde, dentro da atividade médica, eu tenho diferentes linhas de presunção. Então, quem pratica a mera consulta vai ficar numa base presumida de 32. Agora, quem pratica alguns procedimentos que se assemelham à atividade hospitalar, ele já cai para uma alíquota de presunção de 8%. Ou seja, numa conta de aproximação sobre o faturamento, eu saio de uma alíquota de 4,8% e volto para uma alíquota de 1,2%, ou mudo para uma alíquota de 1%. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita gente dando alguns direcionamentos equivocados e a gente tem recebido pessoas aqui com problemas dentro do nosso escritório. Legal. Rodrigo, esse também é um tema que me chama muita atenção, porque nosso escritório teve acho que a oportunidade de ser pioneiro no CARF com relação a essa temática, né? As sustentações orais, as decisões que nós tivemos que beneficiaram nossos contribuintes, foram tratando de forma exaustiva desse tema. Mas o que acontece? A saúde, ela tem uma garantia constitucional. Então a gente parte do pressuposto de que quanto mais barato for o serviço de saúde, ainda que privado, mais pessoas vão ter acesso. Então eu tenho normas que tentam baratear o serviço de saúde. A reforma tributária está aí, é um exemplo disso, que tem essa redução. E quando o médico exerce uma atividade hospitalar, o que é uma atividade hospitalar? Eu tenho um regulamento na Anvisa, que chama, uma RDC de número 50, que diz que a atividade hospitalar, o que se assemelha a um hospital, é aquela prestada pelo médico, não necessariamente em ambiente próprio, mas dentro de um hospital ou de uma clínica, mas que não se refira, não se trate apenas de uma mera consulta. Eu tenho procedimentos mais complexos. Para essas atividades é que eu posso ter a redução da base de cálculo, como você citou, do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. E tem uma outra condicionante. A outra condicionante é que eu seja sociedade empresária. Tá? É óbvio que ser sociedade empresária, a gente também tem discussão. No Brasil tem discussão para tudo, né? O que é sociedade empresária? Uma sociedade simples pode ser empresária? Tem um monte de discussões. Mas para facilitar o entendimento, para ficar claro e respeitando as condicionantes de cada um, para ter gozo do benefício, para ter o direito ao benefício, eu tenho que ser sociedade empresária
e não são todos os tipos de atividade médica. Aquelas que estão na RDC 50 da Anvisa e que não se refiram a simples consultas. E saiu uma solução de consulta recente da Receita Federal. Aliás, o CARF citado pelo Domingos é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um tribunal vinculado à União Federal, órgão que também está vinculado à Secretaria da Receita Federal. A Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, emitiu uma solução de consulta recentemente esclarecendo que os cumprimentos dessa RDC não precisam obrigatoriamente estarem relacionados com o alvará de funcionamento do prestador, mas sim do local onde esse serviço é prestado. Exatamente, o local onde a atividade é prestada. Que grande. Vou dar um exemplo. Anestesiologistas, eles têm um atendimento prévio. Ele pode se estruturar como pessoa jurídica, sim, primeiro ponto. Ele tem um atendimento prévio e a atividade final dele numa cirurgia, num procedimento hospitalar, vai ser no hospital. Perfeito. Então, essa parte, ele vai ter direito à redução da base de cálculo. Perfeito. Então, mas não na simples consulta. Vai ter que manter todos os comprovantes, sim, que o local onde ele presta o serviço cumpre devidamente esses requisitos, consequentemente, ele faz jus ao benefício. Então, esses são pontos que nós gostaríamos de esclarecer, porque existe uma possibilidade de redução de carga, mas o planejamento ele precisa ser muito bem realizado. Alguns pontos dentro do ponto de vista societário, dentro da área societária, dentro do contrato social precisam ser preenchidos e outros pontos, como o Domingos bem destacou, dentro da atividade médica. E sim, nós teremos os reflexos dentro da área tributária. E um outro ponto importantíssimo, então eu vou pensar em preencher os requisitos dentro da área federal para ter uma carga tributária menor? Basta? Não. Nós temos reflexos também no ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Porque o ISS também tem a sua complexidade. Eu posso ter o regime onde eu recolho uma alíquota sobre o meu faturamento, ou eu posso optar pelo regime fixo, desde que eu cumpra alguns requisitos. O regime fixo é o pagamento de um valor anual, bem menor do que aquele atrelado ao faturamento. Só que esses regimes não se comunicam. Eles não se conversam, não se conversam. Não tem amizade o ISS então, com o federal. Fala um pouquinho sobre isso. Não, porque o ISS, dependendo do regime, você vai pagar de 2% a 5%. E cada município cobra o seu. Se o ISS for de 5%, por exemplo, pode ser que o seu benefício de redução do imposto federal, da tributação federal, não vale a pena. Perfeito. Então, por isso que não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, precisa ser bem apreciado. Caso. E outra, né, dependendo da situação que a gente olha, mesmo sociedade simples tem condições de discutir. O caso que eu me referi ao CARF era uma sociedade simples, estruturada como empresária. Mas é caso a caso. E quando se identifica que efetivamente está correto, o contribuinte está correto no sentido do atendimento aos requisitos, eu posso pedir o que eu recolhi indevidamente. Mas, friso, né? Eu tenho que olhar toda a atividade, eu tenho que olhar, como você bem disse, os impactos para trás e para frente, o contrato social, se está tudo organizado. Se eu não presto serviço para a cooperativa, se não tem uma vinculação, aí sim a gente consegue orientar o contribuinte da forma correta. Perfeito, Domingos. Então vejam, no ISS eu tenho sempre que me pautar por um trabalho pessoal mais personalizado, que aí eu consigo talvez uma carga tributária mais amena. Já o olhar federal com relação aos tributos federais, mais precisamente o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro, eu tenho uma carga que pode ser mais favorecida se eu tiver uma estrutura empresarial. Então esses são pontos primordiais que todos vocês que atuam dentro da atividade de saúde, nós falamos aqui de atividade médica, mas tudo que foi dito para a atividade médica serve também para a odontológica. Os preceitos, as regras são quase que as mesmas. Então é importante que vocês fiquem atentos.
Muito obrigado, Domingos. Esse foi mais um bate-papo que nós tivemos aqui dentro das mídias sociais do Brasil Salomão. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube e fique ligado em todas essas diretrizes e essas dicas que certamente vão auxiliar na condução de sua atividade.